Bem, antes de tudo reitero aos amigos que estão fazendo esse mini curso que a primeira aula, como provavelmente ocorrerá com as demais, ela está sendo feita aos pedaços, porque como ainda convalesço dessas 2 cirurgias cardíacas porque passei recentemente, não tenho fôlego ainda para falar por muito tempo. Ou seja, após 30 ou 40 minutos em geral, não somente me canso, como às vezes sinto um certo incômodo no peito e é o sinal amarelo para realmente dar uma parada. Então, o que eu vou tentar fazer é, depois de gravar todos os primeiros vídeos desta primeira aula, tentar juntá-los em 1 ou 2 vídeos, só para facilitar também para as pessoas que estão nos acompanhando. Começo esse trechinho de aula lembrando um princípio gnoseológico, ou seja, um princípio da teoria do conhecimento de Santo Tomás de Aquino, que ele manteve absolutamente em toda a sua trajetória filosófica, que é o seguinte: o primeiro olhar da inteligência humana se dirige ao inteligível que há nas coisas sensíveis, aquilo que Santo Tomás chamava de quidditas rei materialis, a essência das coisas materiais. Em suma, a nossa inteligência não tem, no atual estado, esta potência para, numa espécie de atalho cognitivo, ir direto ao inteligível. Ela sempre passa de alguma maneira para chegar aos conceitos universais pelo aparato sensitivo, ou seja, pelos dados sensíveis captados pelos 5 sentidos externos, que são, como todos sabem, tato, olfato, visão, audição e paladar, e os 4 sentidos internos, que são o senso comum, a memória, a vis imaginativa, ou seja, a potência imaginativa, e a vis cogitativa, ou potência cogitativa, sobre as quais falarei um pouquinho mais adiante. Então, devido a este modo de conhecimento que se vale das coisas materiais, ou seja, podemos dizer tranquilamente com Santo Tomás que o homem conhece o inteligível a partir do sensível, o universal a partir do particular, o necessário a partir do contingente. Em todos os casos, sempre elaborando com dados sensíveis. Devido a este modo, é possível que esta instância sensitiva, ao não servir adequadamente como instrumento para as potências superiores da alma humana, ou seja, a inteligência e a vontade, ela atrapalhe o homem na observação das coisas, ou seja, atrapalha a sua chegada à verdade, que é sempre dificultosa, e também contamine em grau mais ou menos grave, dependendo de inumeráveis circunstâncias, a vontade, que é esse apetite intelectivo do bem. Então, sem esse primeiro olhar, que é para o inteligível que há no sensível, ou seja, sem essa abstração dos conceitos a partir das coisas materiais, para o homem sequer seria possível a ciência. E, dentre todas as ciências, devemos dizer que a metafísica é aquela que mais, como a defesa principal, a tese principal deste mini curso é de que é necessário que o homem passe por uma ascese mínima para poder finalmente iniciar-se no caminho filosófico, sem o que pode dar com os burros na água, convém fazer algumas observações a respeito desta dependência do sensível, para que entendamos mais ou menos o que estou querendo dizer e que está integralmente na obra de Santo Tomás de Aquino. Aqui, neste ponto, não nos cabe inventar nada, até porque o curso é
já diz desde o início, desde o seu título, que é a Sese Filosofia à Luz do Tomismo, ou seja, que nós vamos procurar fazer aquilo que aconselha o padre Álvaro Calderón, um tomista argentino, a meu ver, o maior tomista vivo, porque não é aquele tipo de tomista muito encontradiço em algumas universidades que se dedica só a algum aspecto não raro, incidental ou colateral da obra de Santo Tomás. Calderón é aquilo que eu chamo de um tomista integral, porque laborando com as premissas da obra de Santo Tomás, procura aproveitar a sua síntese magistral para lidar com problemas que atualmente afligem o homem, ou seja, problemas de cunho político, religioso, espiritual, etc, etc, etc. E costuma escrever o padre Calderón que um tomista propriamente dito é aquele que segue não só o espírito da obra de Santo Tomás, mas procura, tanto quanto possível, seguir à risca a letra, porque muitas vezes, ou na grande maioria dos casos, a letra já é tão próxima do espírito que assumir uma terminologia moderna para falar de Santo Tomás, em geral, é afastar-se de suas teses dramaticamente. Então, comecemos por observar que o homem, para que conheça as coisas, ele, primeiro, comporta em suas próprias potências graus de operações que vão desde a sua proximidade máxima com a matéria, que é na captação pelos 5 sentidos externos dos dados exteriores, passa por um início de distanciamento da matéria com o labor dos sentidos internos e, por fim, chega ao inteligível, que é o universo das formas, das espécies, como se dizia em latim, que já são absolutamente apartadas da matéria, são chamados entes de razão. Então, primeiramente, os 5 sentidos externos nos dão a materialidade das coisas como que numa espécie de intuição direta, não ao modo russeliano, obviamente, mas sim, como diz o tomista argentino Octavio Derici, a única intuição que podemos conceber no tomismo é a intuição, ou seja, esse contato direto dos sentidos com os sensíveis. Então, neste âmbito, sigamos aqui de perto Santo Tomás, que nos ensina que, por exemplo, quanto maior for a excelência do sensível, mais ou maior será o risco de que o sentido se corrompa. Assim, se entramos em contato com algo extremamente quente, podemos prejudicar a potência do nosso tato. Se pusermos a mão no fogo, colocamos a mão num fogo ou numa brasa fervente, é possível que, além de nos machucarmos tremendamente, tenhamos durante um bom tempo o tato prejudicado justamente por causa das queimaduras. Se olhamos algo sumamente luminoso, podemos cegar-nos, e assim com os demais sentidos. Então, retenhamos este princípio: a abundância do sensível corrompe o sentido. Em contrapartida, a abundância do inteligível não somente não corrompe a inteligência, como a estimula a elaborar em grau de excelência. Assim, quanto mais conseguimos compreender as coisas abstratas, as coisas pertencentes à ciência, quaisquer ciências que sejam, mais alimentamos a nossa inteligência e damos a ela vazão para desenvolver-se extraordinariamente. Isso acontece tanto na vida noética, ou seja, no estudo das coisas pelo espírito, como na vida propriamente religiosa, que pressupõe que a contemplação das coisas relativas a Deus, a partir da Sagrada Escritura, nos leva a um estado, leva a inteligência a um estado tal que começa a elaborar com um grau de excelência estupendo. Daí
dizer o salmo que está presente na liturgia, na primeira dominga do Advento, que aqueles que esperam no Senhor não serão enganados. Ou seja, aqueles que contemplam as coisas divinas e por elas esperam, sendo a esperança aqui uma virtude não somente humana, mas aquela virtude teologal infusa por Deus, não terão a inteligência prejudicada a ponto de serem enganados nas coisas que realmente importam. Então,